Hello people, brother, irmão, camarada, fã do Na Cozinha do Politi. Ó, eu tava aqui agora de manhã, né, na minha casa e tô dando uma olhada nesses livros aqui, porque de vez em quando eu gosto de sentar nessa poltrona, ficar olhando para essa vista linda que eu tenho aqui e olhar meus livros e falar assim, pô, deixa eu dar uma pesquisada, né? Dar uma olhada nos meus livros de receita, porque a gente fala tanto de gestão, e eu estou numa semana de lançamento de curso, então a gente está falando o tempo todo sobre formatar o seu negócio, e enfim, faz muito tempo que eu não falo sobre receitas, sobre culinária, tá? Então eu queria falar um pouco sobre culinária, mas sobre a perspectiva da receita, porque receita de culinária é uma coisa, nos livros aí a gente encontra um monte de receita, né? Então eu falo assim, a pessoa hoje que quer abrir, não só nos livros, mas no livro, no YouTube, na internet, enfim, hoje em dia, receita não é mais o diferencial que um restaurante tem. Não é, deixou de ser há muito tempo. Porque uma receita criativa você acha, né? Se você é um pouco esperto, se você sabe fuçar, se você sabe ir nas livrarias, se você sabe pegar referência, você acha receitas muito boas. E como eu mencionei também numa aula ao vivo que eu fiz há pouco tempo atrás, quando você formata bem a sua operação e você tem pessoas competentes trabalhando na sua equipe, é muito fácil de você pegar uma receita boa e transformá-la num produto no seu restaurante. Mas o que eu queria falar com você hoje, tá? Deixar muito claro esse assunto de você pegar uma receita de um livro legal e achar que essa receita, simplesmente você imprime ela e joga na mão do seu cozinheiro, vai ser suficiente para você transformar isso num item do seu cardápio. Não vai, tá? Para você que é jamais rodado no mundo da gastronomia, do mundo dos restaurantes, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas tem muita gente que tem uma visão errada disso, né? Que acha que você tem uma receita legal da sua tia, da sua avó, ou dos livros mesmo, é o suficiente. Não é o suficiente. Uma receita trabalhada para virar um item de um menu de um restaurante tem que passar por muitas e muitas etapas antes de completar essa jornada. O início pode ser ali, tá? Nos livros, pode ser numa ideia que você teve, pode ser numa sacada legal, num prato que você viu num restaurante, numa imagem que você viu no Instagram. Mas aí, meu amigo, o trabalho que dá para isso se converter num prato, deixa eu te dizer, mais ou menos, né, de relatar mais ou menos por alto como que é esse processo. Primeiro, você vai desenhar, você vai tirar essa receita do livro de onde for e vai colocar ela na sua frente. Aí depois, para você fazer a produção no seu restaurante, você tem que pensar que uma receita, né, que tem as quantidades, os ingredientes, o modo de fazer e tal, ela não é a mesma coisa quando você pensa numa receita para um prato, numa receita para 50 pratos, ou para 100 pratos, ou para 20, que seja, quando você multiplica a receita, os ingredientes, às vezes não, e às vezes sim, mas tem que fazer os testes para ver se isso é verdade ou não. As quantidades de ingredientes, elas se modificam. Você vai fazer, cara, sei lá, um bechamel, um roux, tá? Ou um bechamel, que seja. Você vai fazer uma quantidade, sei lá, 1 litro de bechamel, 1 litro de leite, por exemplo. Bechamel é aquele molho branco que você faz com leite, manteiga e farinha. Aí bota uma noz moscada, um sal, uma pimenta, uma cebola, alguma coisa, mas é basicamente manteiga, leite e farinha. A quantidade para fazer 1 litro de leite, por exemplo, que vai dar uma panelinha, né, pequena de molho bechamel, não é a mesma quantidade eu digo as misturas, né? Numa quantidade pequena como essa, você faz 50 gramas de farinha, 50 gramas de manteiga, 1 litro de leite. Beleza, sai com um molhinho legal, vai ficar beleza. Quando você está fazendo isso num restaurante, você vai fazer uma panela gigante, as quantidades são diferentes, não são as mesmas. E você tem que testar, porque senão vai dar ruim. Às vezes, a panela você tem que tapar para ficar mais espesso. Enfim, não é só os ingredientes também que você tem que pensar nas quantidades para multiplicar para uma receita grande dentro de um restaurante. É você pegar essa receita e você determinar quais são os utensílios que você vai utilizar, quais são os equipamentos que você vai utilizar, você determinar como que você vai servir isso no prato, você mostrar o passo a passo da construção desse prato na hora do calor, né, na hora da finalização do prato, o mais
óbvio possível, né? O mais óbvio possível que eu digo, eu costumo fazer nas minhas operações, você fazer um esquemático da montagem do prato, né? Uma ficha plastificada que fica bagunçada mesmo, que fica lá na cozinha, mas tem que estar plastificado porque fica no meio da farinha, do ovo, com a mão suja do cozinheiro, então tem que ser manuseável, né? Mas é um esquemático da produção do prato. O que vai na hora da finalização do prato, para que o cozinheiro, principalmente aquele novato, aquele cozinheiro que você contratou novo na sua cozinha, que é um bom cozinheiro, mas não tem experiência ainda nos seus pratos, que ele saiba exatamente o passo a passo da montagem, sabe? Então, começa, porque uma receita que está no livro não é o mesmo passo a passo do que você vai fazer no seu restaurante. Eu te explico, geralmente as receitas que estão no livro ou na internet, ou essas que você acha por aí, elas partem do pressuposto que você está fazendo cada coisa de uma vez. Num restaurante, se você for fazer cada coisa de uma vez como está na receita, você está perdido. Não vai rolar. Por quê? Porque você tem que deixar um monte de coisas pré-preparadas. Então é muito diferente a receita, né, do livro e a receita que está na sua cozinha. Mas é incrível o número de pessoas que comete esse erro. Tá? Esse é um erro fatal, porque você tem que transportar essa receita, tem que modificar essa receita, né? Você tem que entender muito bem, você tem que manjar de como fazer essa transição para deixar o máximo possível de coisas pré-prontas, né, na sua mise en place, no seu pré-preparo, né, que você tem no seu restaurante, deixar essas coisas bem claras e bem prontas. E nessa ficha de finalização que eu mencionei agora, nesse esquemático, você determinar o que vai acontecer ali na panela, da onde que você vai pegar as coisas, o que vai primeiro, o que vai depois, como é que você vai fazer essa montagem desse prato, o desenho do prato com o item finalizado, né? O discurso que você vai fazer para os garçons, para como que ele vai expor para o cliente os ingredientes do prato, porque hoje em dia, cada vez mais a gente está vivendo num mundo que as pessoas têm restrições alimentares, as pessoas têm restrições a tudo hoje em dia. Então é super importante, o garçom também está familiarizado com essa ficha técnica, tá? Essa receita, né, do prato, para que ele entenda os ingredientes que compõem aquele prato, para explicar na mesa que tem alguma coisa restritiva àqueles comensais, né, que eles não podem comer. Isso é uma coisa muito séria, está se tornando cada vez mais séria à medida que cada vez mais pessoas entendem de comida e começam a perceber que elas mesmas têm essas restrições alimentares. Então, o vídeo de hoje é para você que de repente está meio que começando, né, nessa jornada de restaurante, você dar esse clique, né, ter essa sacada, ter esse insight de que é legal você ter essas pesquisas, você ter as referências, se procurar na internet e nas livrarias, enfim, para ter ideias sacadas para o seu negócio, mas você tem que saber que é muito diferente você ver uma receita que você gostou por aí e você transformar isso num item do seu cardápio. Tem muitos passos a serem percorridos no meio deste caminho, tá bom? Só lembrei de falar para vocês isso hoje porque eu estava aqui vendo umas receitas, porque você é um esporte que eu adoro de praticar, é esse, né? Fica ali olhando, vendo como é que funciona, relembrando as receitas, vendo o livro. A gente tem muito e-book, muita coisa no Kindle, muita coisa na internet, na tela do computador, mas você folhear um livro de receita na mão, cara, sentado numa poltrona confortável, eu acho uma das coisas mais gostosas do mundo. Adoro fazer isso e lembrei de comunicar para você que essa transição não é fácil de acontecer, tem que ser estudado, você tem que aprender como fazer isso. Tá bom? Grande abraço para vocês. Fica aí com esse videozinho, com essa dica. Até a semana. Não esquece que a gente já lançou o nosso curso, tá? De gestão de negócios gastronômicos. A primeira turma foi um sucesso absoluto. A gente já fechou, teve que fechar, não ficou nem 2 dias com o carrinho aberto, tive que fechar para dar conta, né, de atender bem essa primeira turma, mas eventualmente a gente vai fazer outras turmas, tá? Você vai ter a oportunidade de entrar na fila para as outras turmas que a gente vai lançar no futuro, tá bom? Um grande abraço, até a semana.